capaz em verenciá-lo. Antes de iniciarmos propriamente o conteúdo desse vídeo, uma informação importante. Em nosso canal estão disponíveis os vídeos já publicados que fazem parte deste curso de autoconhecimento, ok? Vamos agora para o vídeo. Dando sequência ao nosso curso de autoconhecimento, nesse terceiro vídeo vamos falar sobre o ego, a personalidade e a essência, propriamente a consciência. Antes de iniciarmos o estudo do ego, convém dizer que ego, defeitos psicológicos, eus, pecados capitais, Satã, agregados psicológicos, vem a ser a mesma coisa, a mesma natureza animalesca. Como estamos com a consciência adormecida, pois esta consciência está engarrafada, aprisionada no ego, não nos damos conta de que carregamos esses eus, egos, em nosso interior, atuando no pensamento, no sentimento e no movimento de nosso corpo físico, propriamente nossos gestos. Pensamos que possuímos uma individualidade ou uma unidade psicológica, que somos um, e que esse montão de pensamentos e sentimentos é normal e faz parte dessa nossa individualidade. Não é bem assim. Exemplificando, um dado momento em que manifesta o ego da ira e ofendemos ou agredimos alguém, é comum, passado um tempo, como se diz, de cabeça fria, sentirmos remorso, culpa ou arrependimento. Esse sentimento de culpa, de remorso, revela que não temos uma individualidade. Se prestarmos atenção em nosso interior, nesse momento e com a ajuda de nossa memória, vamos perceber que alguém que está em nosso interior fez aquela ofensa ou agressão. Naquele momento não estávamos conscientes, ou seja, nossa consciência não se manifestou naquele momento. Percebemos então que existe dois dentro de nós, o ego da ira que ofendeu e agrediu e nossa consciência cobrando de nós que fizemos coisa errada. Ego e consciência é uma estranha simbiose, duas coisas de natureza diferentes, pois o ego tem natureza animalesca, satânica, e a consciência natureza divina, vivendo em um mesmo espaço psicológico, nossa psique. Convém dizer que o ego, essa natureza animalesca, foi nós mesmos que criamos em nosso interior. Outro exemplo, mesmo quando somos casados, às vezes olhamos uma bela fêmea aos nossos olhos e sentimos certa atração, desejo, duplicidade, próprio ego da luxúria mesmo. E isso não é diferente para a mulher quando olha um belo macho aos seus olhos, também sente desejo e duplicidade, o próprio ego da luxúria. Mas todo mundo sente isso, é natural, e alguns até justificam que isso é coisa de nosso instinto animal. Não é não. É muito comum nesses momentos o ego da luxúria projetar na tela de nossa mente fantasias, cenas fantasiosas, onde abraçamos, beijamos e até fazemos relação sexual, fornicação com essa bela fêmea ou belo macho. O venerável Mestre Jesus nos alerta quanto a isso. Disse ele, abre aspas, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração, fecha aspas. E mais ainda disse o venerável Mestre Jesus, abre aspas, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, as fornicações, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Quando nos flagramos com essas fantasias em nosso interior, abre-se parênteses aqui, no vídeo de número 5, vamos esclarecer como fazemos isso, fecha-se parênteses. Então, quando nós flagramos com essas fantasias em nosso interior, podemos perceber que não possuímos uma individualidade ou unidade psicológica. O que de fato existe em nosso interior é uns 3% de consciência e 97% de ego, de eus, defeitos psicológicos, ou seja, 97% de nossa consciência está adormecida, enfrascada nesses egos. Por isso temos a necessidade de nos autoconhecer e despertar em nós essa consciência adormecida. Fatalmente, muitos de nós que acreditamos que já possuímos uma individualidade ou uma unidade psicológica, que somos senhor de nós mesmos, quando vemos uma bela fêmea aos nossos olhos, permitimos que esse ego da luxúria assuma o controle de nossa mente, dando asas a essas fantasias eróticas. E passamos então a ter casos amorosos, furtivos, amantes na vida real.
Diz que Jesus de Nazaré expulsou do corpo de Maria Madalena 7 demônios, 7 eus, viva personificação dos 7 pecados capitais. Quando deitamos para dormir, quando podemos perceber em nosso interior, da nossa mente, no nosso espaço psicológico, um vozerio, muitas vozes, esses são os eus, os egos que estão abandonando o nosso corpo físico no preciso instante que antecede o sono, para romper conexão com o mundo físico e entrar no mundo dos sonhos. A cabeça da Medusa, aquela personagem mitológica, seus cabelos são cobrinhas, e essas cobrinhas simbolizam, na verdade, esses egos. A decapitação da cabeça da Medusa por Perseu é uma alusão do trabalho de eliminação do ego que nós temos que realizar para despertar a nossa consciência. Sem delongas, no vídeo de número 4, voltaremos a falar desses egos, ou pecados capitais. Agora vamos falar de outra coisa, da personalidade. Nossa personalidade serve de veículo de expressão dos egos que carregamos em nosso interior. A personalidade começa a se formar desde os primeiros anos de vida até mais ou menos os 7 anos de idade de uma pessoa. Essa personalidade possui natureza diferente do ego e da consciência. A personalidade pertence ao seu tempo. Quando observamos um recém-nascido até os 2 primeiros anos de vida, podemos evidenciar que somente a essência, essa natureza divina, se manifesta nesse bebê. Isso é que confere beleza ao recém-nascido. Por isso somos impelidos a contemplar tal beleza, a querer cuidar e criar e verdadeiramente amar esse recém-nascido. Amar só com os 3% de consciência que nós temos, né? À medida que a personalidade agora dessa criança começa a se formar, os egos, os eus, começam a querer se expressar por meio dessa personalidade nessa criança. E aí acabou a beleza. Aquela criança bela passa então a fazer birra, a agredir os coleguinhas, a mentir para os pais, literalmente a aborrecer os pais, etc, etc, etc. Já houve relatos em noticiários que crianças com 5 anos de idade foram flagradas na escola se masturbando. Nesse caso, pode-se perceber o ego da luxúria começando a se manifestar por meio da personalidade nessa criança. Também há casos de crianças que furtam coisas e até matam seu semelhante. Desafortunadamente, quando essa criança cresce sem conhecer a si mesma ou sem uma religião, já com a personalidade completamente formada, torna-se um adulto cheio de egos. Ou passa a roubar, ou passa a fornicar, ou a consumir drogas, ou a mentir, ou a matar, ou etc, etc. Toda aquela beleza conferida pela essência se perde enfrascada nos egos. Quando adultos, temos nossa personalidade de acordo com o ego que mais atua em nós, o mais forte ou o que mais permitimos que se manifeste em nós. Exemplificando, se carregamos o eu da ira muito forte em nosso interior, em nossa psique, temos uma personalidade mais forte, somos mais briguentos, não dispensamos uma briga ou discussão com o nosso semelhante. Se temos o ego da luxúria muito forte em nós, teremos uma personalidade do tipo mulherengo, passional. Isso também vale para a mulher. Quando eliminamos esses egos de nosso interior, nossa personalidade acaba sobrando, e então a consciência passa a se expressar em nós. E como no bebê, a essência não precisa da personalidade para se expressar. Até então eu falei da personalidade. Agora, finalmente, vamos falar de essência. O que é essência ou consciência? Uma palavra resume muito bem, é o amor, a reunião de nossas virtudes, compaixão, altruísmo, o sentimento de ajuda ao próximo. Ajuda de fato, não de intenção. Em resumo, o amor pelo próximo. Disse o venerável Mestre Jesus, abre aspas, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Fecha aspas. Em resumo, não entraremos no reino dos céus enquanto não amarmos nossos semelhantes, ou seja, eliminar o ego que carregamos em nosso interior, despertando a nossa consciência. Pois como amaremos nosso próximo se carregamos em nosso interior a ira, o orgulho, a preguiça, a inveja, a cobiça,
o roubo, etc, etc, etc. Exemplificando, quando cometemos um erro e sentimos arrependimento, remorso, nesse momento está atuando em nós isso que chamamos de essência ou consciência. E graças a Deus ainda sentimos isso. Uma pessoa desperta totalmente no mal e para o mal, não sente mais remorso, culpa, arrependimento. Chamamos esse tipo de pessoa de casa vazia. E os psicólogos atuais de psicopata. Esse tipo de pessoa fica impossibilitada de realizar o trabalho de autoconhecimento, pois já não possui o material básico para a realização do trabalho de autoconhecimento, pois já não possui a consciência. É um casa vazia. Lembramos que quem percebe a manifestação do ego em nós, em nosso interior, é a nossa consciência. O corpo humano cresce e desenvolve de acordo com leis biológicas da espécie. Entretanto, tais possibilidades de crescimento resultam por si mesmas muito limitadas para a essência. A essência ou consciência só pode crescer por si mesma, sem ajuda, em pequenino grau, nos primeiros 3, 4, 5 anos de idade. É engano pensar que o crescimento de nossa consciência acontece de forma contínua e de maneira mecânica, como o crescimento do corpo físico. Não é assim. Por isso devemos eliminar o ego em nós. Para cada ego eliminado, aumenta o nosso percentual de consciência, antes enfrascada nesse ego eliminado. Lembramos que nossos defeitos, egos, engarrafam uma parte de nossa consciência. Para esse fim, devemos realizar, então, esse trabalho de autorrealização, do despertar da consciência. Esse é o trabalho da cristificação, que mais tarde iremos ainda esclarecer mais. Então, até aqui falamos sobre o ego, a personalidade e a essência. Para finalizar, não esqueça de visitar nosso site, vai aparecer aí no vídeo, e baixar gratuitamente os livros do Venerável Mestre Samael. Eles certamente enriquecerão ainda mais seus conhecimentos acerca do despertar da consciência. Até o próximo vídeo. Paz inverencial.